começar dizendo duas coisas importantes, irmãos. Nós vamos ler hoje o texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. É um texto bastante conhecido, existem centenas de mensagens sobre esse texto nas redes sociais, nos canais de vídeo. Então ela é uma mensagem ou um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de ressaltar duas coisas antes de nós começarmos a lidar com esse texto. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que não existe igreja perfeita. Nós muitas vezes olhamos para alguns textos do Novo Testamento e temos a impressão de que aquela igreja era a perfeição. E esse é um engano da nossa parte, e basta que a gente olhe um pouquinho para o próprio livro de Atos, nós vamos ver diversos problemas que a igreja enfrentou em sua membresia. Se nós olharmos para a igreja em Corinto, nós vamos ver diversos problemas que essa igreja enfrentava. Então não existe igreja perfeita, toda igreja ela é imperfeita. E é imperfeita por uma simples razão: nós estamos nela. Então, a única forma de uma igreja ser perfeita é se não existirem pessoas dentro dessa igreja. E se não existirem pessoas, ela não é uma igreja, obviamente. Então, nós podemos colocar de lado qualquer ideia da nossa parte de que há uma igreja perfeita. Por outro lado, o fato de não existir uma igreja perfeita não é uma desculpa para que nós não assumamos a responsabilidade que nós temos como igreja. Então, essa igreja que nós vamos ver, ela não era perfeita, ela era uma igreja com 3.000 novos convertidos. Então, você imagina, nós tínhamos um grupo, nesse momento, de cerca de 120 cristãos maduros, absurdamente maduros. Eles já tinham 40, 50 dias de cristãos, como cristãos, então bastante maduros, e 3.000 que tinham nascido no dia anterior. Então é óbvio que essas pessoas todas tinham suas próprias lutas, tinham suas próprias dificuldades, faltava entendimento de uma série de pontos sobre a vida cristã. Então não adianta a gente olhar para isso e tentar encontrar perfeição. Mas ao mesmo tempo, essa igreja é uma igreja que impactou o mundo da época. É a partir dessa igreja que o evangelho é propagado para todo o reino, ou todo o império romano e todo o mundo conhecido daquela época. É a partir dessa igreja. Então, mesmo na sua imperfeição, uma igreja ela pode impactar o lugar onde está e até muito mais longe, a lugares que talvez nunca imaginou que chegaria. E a razão, ou a forma, ou o motivo por que essa igreja impactou é porque ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. O título que eu dei para essa mensagem é Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. E eu queria ler com você, como eu já disse, Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47. Aqui nós estamos encerrando o capítulo 2 do livro de Atos. Então o texto diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Bom, como eu disse, esse é um texto bastante conhecido, que fala sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Só lembrando você do contexto, o que aconteceu até então? O início do capítulo 2 de Atos nos apresenta o cumprimento da promessa de Deus do envio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é derramado sobre aqueles cerca de 120 cristãos que estavam reunidos há alguns dias,
e eles então aguardavam essa promessa, e eles recebem essa promessa, eles são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outros idiomas, e esses outros idiomas eram os idiomas das pessoas que estavam, dos homens que estavam visitando Jerusalém por ocasião da festa de Pentecoste. E esses homens vinham de todas as partes do Império Romano, e eles puderam ouvir esses homens, cheios do Espírito Santo, falando sobre as maravilhas de Deus no seu próprio idioma nativo. Eles eram judeus, eles tinham uma ascendência judaica, eles eram descendentes de judeus, mas haviam nascido fora de Jerusalém, fora de Israel. Haviam nascido em outras partes do Império Romano. Alguns mais para a Ásia, outros mais para a Europa, mas de todas as partes ali do Império Romano, esses homens vieram e ouviram a Deus nos seus próprios idiomas e ficaram espantados com aquilo. E a partir desse espanto, então, Pedro faz a primeira pregação cristã que nós temos conhecimento. E essa pregação cristã feita por Pedro apresenta o Evangelho, apresenta Jesus, apresenta a salvação em Cristo Jesus. E esses homens são chamados pelo Senhor à fé. E o texto aqui diz que naquele dia cerca de 3.000 homens aceitaram a mensagem e foram batizados. Então uma igreja que tinha até então cerca de 120 membros, agora passa a ter mais de 3.000 membros. E aí então nós vamos encontrar aqui no versículo 42, Lucas nos falando sobre como era essa igreja, como era o dia a dia dessa igreja, ou como uma igreja cheia do Espírito Santo vivia. E é isso que eu quero compartilhar com você, pela graça de Deus. Bom, o versículo 42, como nós já lemos, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse eles, como eu já disse, são esses cristãos, esses primeiros cristãos, esses cerca de 3.120 cristãos. É o número aproximado, não exatamente 3.000 se converteram e se batizaram, obviamente ali cerca de 3.000 pessoas. Então esse era o número da igreja, cerca de 3.000 membros. E como essa igreja vivia diariamente? Como eram os seus primeiros dias, foram os seus primeiros dias a partir da conversão de um número tão elevado de pessoas. E aqui está então a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto diz que eles, os cristãos, se dedicavam. Essa é a primeira característica. Ela era uma igreja dedicada, ela era uma igreja perseverante, ela era uma igreja que se esforçava naquilo que realmente é importante para o Evangelho. Ele cita algumas coisas aqui. Lucas diz que a dedicação dessa igreja estava no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele fala de 4 realidades aqui. Ele fala do ensino dos apóstolos. E o que era o ensino dos apóstolos? Era o que nós conhecemos hoje como Bíblia. Esse era o ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam sobre o Antigo Testamento em conexão a Jesus Cristo, sobre os ensinos de Jesus, os ensinos que Jesus havia proferido nesses cerca de 3 anos do seu ministério terreno, e ensinavam os cristãos, os apóstolos faziam isso, ensinando os cristãos sobre como interpretar esses ensinos e como conectar o Antigo com o que nós conhecemos como Novo Testamento, de forma que eles tivessem a sua doutrina. Essa, inclusive, era uma característica exclusiva dos apóstolos, essa liberdade, ou melhor ainda, essa autoridade para interpretar o Novo Testamento e trazer aos cristãos qual era a revelação de Deus dentro dessa nova aliança. E essa, inclusive, é uma das razões porque não existem mais apóstolos, porque nenhum de nós tem autoridade para interpretar as Escrituras, senão através das próprias Escrituras. E uma outra uma questão interessante é que a igreja, que o ensino dos apóstolos, ou seja, essa era uma igreja apostólica. E não era uma igreja apostólica porque tinha apóstolos, era uma igreja apostólica por causa do ensino dos apóstolos.
Por isso a nossa igreja e qualquer outra igreja que for fiel às Escrituras ou tentar ser fiel às Escrituras será uma igreja apostólica, porque também traz o ensino dos apóstolos sobre si. Ou seja, era uma igreja que se dedicava às Escrituras, se dedicava ao ensino, ao estudo, à compreensão das Escrituras. Ela se dedicava também à comunhão. A comunhão para essa igreja inicial não era um fardo, não era um opcional, não era algo que alguns escolhiam ter e outros não. Era algo que essa igreja se dedicava a experimentar, se dedicava a criar esse ambiente de comunhão e a experimentar essa comunhão. A comunhão era extremamente valiosa, porque eles entendiam que na comunhão existia o discipulado também. Que o discipulado não era uma realidade de sala de aula, não era uma lição para ser transmitida, mas o discipulado ele era basicamente o fruto do ensino dos apóstolos e da comunhão. E esses dois elementos em conjunto produziam o discipulado de todos aqueles cristãos. E havia uma necessidade. De uma hora para outra, 3.000 novos convertidos se agregam a um grupo pequeno. Então havia a necessidade de que essas pessoas fossem discipuladas. E a melhor forma que existia para se discipular era através do ensino dos apóstolos. Que existia não, que existe, né? Através do ensino dos apóstolos, do ensino das Escrituras, da dedicação a esse aprendizado e da comunhão, porque na comunhão nós compartilhamos vida. Mas ele vai além, ele dizia, olha, ao partir do pão. E aqui é uma referência bastante clara à ceia do Senhor, uma referência bastante clara às realidades espirituais, ao culto ao Senhor. E nós poderíamos entender esse partir do pão como um culto. E eles se dedicavam a cultuar a Deus. O partir do pão aqui não era só estar ali e ceiar, né? Era o cultuar de uma forma mais completa, ou como o próprio Novo Testamento fala, né? Logo no início da manhã eles cantavam um hino, compartilhavam um salmo e tinham ali um momento de culto, né? Ainda que numa liturgia não tão completa como os cultos de hoje, mas tinham o culto e a continuidade disso, a dedicação dos cultos. Isso, irmãos, é uma grande lição para nós, porque o estar envolvido nos cultos é uma característica de um cristão cheio do Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem alegria, ele não tem satisfação, ele não tem prazer em não participar do culto, em não cultuar ao seu Deus, em não participar de reuniões onde o Senhor é exaltado. E as orações. E o interessante é que isso aqui está separado, né? Porque talvez a gente poderia imaginar, olha, no ensino da palavra tem a oração, obviamente que na comunhão eles oravam, obviamente que nos cultos eles oravam, mas há um destaque para a oração, porque essa era uma das grandes marcas da igreja primitiva. Era uma igreja que confiava que era diante do Senhor que as necessidades deveriam ser colocadas. Era uma igreja que confiava em que o Senhor os ouvia as suas orações, ouvia as suas necessidades, ou como diz Pedro, que todas as suas angústias, ou toda a sua ansiedade podia ser lançada sobre o Senhor, porque Ele tinha cuidado do seu povo, e tem cuidado do seu povo. Então, a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela se dedica. Ela não trata as disciplinas espirituais, ela não trata os elementos espirituais da sua vida como realidades não importantes ou como opcionais da vida. Ela entende, a igreja entende, o cristão entende, que são essas realidades que trazem e que proporcionam uma base, uma estrutura para que todo o restante da vida possa ser desenvolvida. Eles entendem que toda a espiritualidade é desenvolvida a partir desses elementos de dedicação. Nós não podemos pensar numa espiritualidade saudável, irmãos, onde não há ensino da palavra, onde não há discipulado em comunhão, onde não há dedicação ao culto e onde não se ora. Nós não podemos pensar numa espiritualidade saudável onde esses elementos, onde essas disciplinas não estão presentes. Como é que nós podemos pensar na espiritualidade saudável onde o povo se reúne para entretenimento?
onde o povo se reúne para ouvir aquilo que não é a palavra, onde o povo se reúne para fazer aquilo que agrada o seu próprio coração, mas não há dedicação em oração, não há dedicação em comunhão, não há dedicação no ensino, no entendimento, no aprendizado, não há dedicação em cultuar ao Senhor. Então, a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja era dedicada. E dedicada aqui vai nos dar a ideia de perseverante. Ele fazia e continuava fazendo. No versículo seguinte, aqui eu já estou sem... Se vocês puderem passar aí para mim. No versículo seguinte, obrigado. O versículo 43, ele diz o seguinte: todos estavam cheios de temor. E é interessante essa expressão aqui, porque a ideia do temor não é a ideia do medo. Nenhum de nós deveria deixar de ter medo de Deus. Nós deveríamos, Ele pode fazer o que Ele quiser, então nós deveríamos temer isso. Mas a ideia de temor, ela vai além desse medo, ela é superior, ela está falando de um respeito, ela está falando de reverência, ela está falando o temor aponta para essa compreensão da santidade que existe na vida cristã. A vida cristã, irmãos, ainda que não exista nenhum problema em nós termos entretenimento entre nós, não há nenhum problema de nós compartilharmos histórias engraçadas e imitações, o Evangelho e a vida cristã não é sobre isso. A vida cristã é sobre a santidade de um Deus que nos chamou para sermos seus filhos. E era esse temor que habitava o coração dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não tratavam a sua espiritualidade, não tratavam a sua vida com leviandade. Eles entendiam que cada ponto da sua vida, que cada momento da sua vida, que cada experiência com o seu Senhor deveria ser vivida com enorme reverência, deveria ser vivida com enorme dedicação, deveria ser vivida com enorme respeito à santidade, à grandeza do Deus que os havia chamado. Eles tiveram experiências pessoais tão profundas que para eles o Evangelho não era qualquer coisa, não era um estar na igreja, mas era o âmago da sua própria vida, a essência da sua própria vida. E essa reverência, irmãos, nós temos perdido. E muitos, e eu não sei qual seria o adjetivo que nós deveríamos usar para essas pessoas, estão roubando o temor, porque estão chamando isso de legalismo. Então, quando nós falamos, por exemplo, se nós vamos ler a palavra de Deus, fique em pé que nós vamos ler a palavra de Deus, muitos dizem que isso é legalismo, quando isso sempre foi a reverência que a igreja teve pela palavra. E nós vamos deixando que essa reverência vai sendo roubada de nós, e nós estamos cada dia mais informais. Nós estamos cada dia chamando o Senhor do cara lá de cima, do meu brother, do mano, de Jesus que é um cara legal, o que estraga é o fã-clube. É isso que a gente está vivendo hoje, porque não tem mais reverência. Porque o camarada que fala de reverência é o tio chato. O camarada que fala de reverência é o legalista, que daqui a pouco você vai querer que a gente venha de terno para a igreja. Não é sobre isso, mas é sobre a santidade do nosso Senhor. É sobre a perfeição do nosso Senhor, é sobre o respeito que nós concedemos à grandeza do Deus que nos chamou. E o coração desses homens estava inundado de temor. Eles não brincavam com o Evangelho, eles não brincavam com a espiritualidade. Eles não estavam ouvindo uma palavra à noite e chegando em casa e vivendo como se essa palavra não tivesse sido compartilhada. Não, aquilo entrava no coração deles, e o que eles queriam era viver aquela palavra, viver aquela experiência, experimentar profundamente aquele Deus que eles ouviram. Uma característica da igreja cheia do Espírito Santo, a característica de um cristão cheio do Espírito Santo, é que ele tem temor ao Senhor. Há uma reverência em toda a sua relação com a santidade. Ele não se relaciona com a santidade como se ele estivesse se relacionando com qualquer um. Ele se relaciona com a santidade como alguém que se relaciona
com aquele que pode todas as coisas e governa sobre todas as coisas. O texto continua dizendo: e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Olha que interessante, irmãos, que essa igreja experimentava o agir de Deus. Preste bem atenção, que Lucas aqui está falando de maravilhas e sinais. Então há uma compreensão muito clara em Lucas que esses sinais tinham um propósito. E o propósito desses sinais era que eles acompanhassem a mensagem, a nova mensagem, a mensagem inédita, a mensagem que nenhum deles havia ouvido até então do Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém ali estava esperando que aquele homem fosse o Messias. E se você falasse do Messias em outros lugares do Império Romano, ninguém sabia nem o que era Messias. É por isso que a igreja começa entre os judeus, porque os judeus tinham expectativa do Messias e eram ensinados sobre isso desde a sua infância e durante toda a sua vida. E quando Jesus é conectado a esse Messias, ou apresentado como esse Messias, fica claro para esses judeus e eles então podem olhar para essa realidade. Mas se você estivesse falando para qualquer gentil, qualquer um que nasceu e que não tinha uma ascendência judaica, que não fosse judeu em algum sentido, ou que não fosse prosélita, alguém convertido ao judaísmo, essa pessoa não saberia de forma alguma sobre o que se estava falando. Não saberia. É a mesma coisa de que se nós fôssemos apresentados a um Deus que nós nunca ouvimos falar. Seria a mesma coisa. Se alguém aqui viesse com algum daqueles milhares de deuses que existe, por exemplo, no hinduísmo, e nos apresentasse esse Deus, e a gente nunca ouviu falar sobre ele. Por que nós quereríamos? E ainda mais num império romano onde havia uma pluralidade de deuses, onde havia uma devoção até mesmo ao imperador como Deus, e uma história, por exemplo, de quem tinha alguma conexão com o Egito, de Faraó, também considerado como Deus, ou seja, havia Deus para todo lado. E agora você vem com um Deus, que o que ele tem de diferente? Ele morreu numa cruz. É a última coisa que alguém pensaria que um Deus faria. Né? Qual é o poder dele? O poder dele é que ele entregou a sua vida pelos outros. Então era óbvio que essa mensagem precisava vir acompanhada desse poder que ela anunciava, da manifestação desse poder. Então eles anunciavam o Evangelho e os sinais acompanhavam essa mensagem para deixar claro que o poder que eles estavam anunciando, que havia ressuscitado a Cristo, estava presente ali, curando, fazendo maravilhas e sinais, como Lucas nos ensina. E nós não estamos falando olhando para isso como uma característica, dizendo que os nossos dias são dias em que nós vemos essas mesmas maravilhas e sinais. A gente já fez esse percurso, a gente vai fazer de novo no livro de Atos, mostrando que a partir do momento que a igreja se torna organizada, estruturada, estabelecida em cada cidade, ela se torna o grande sinal do Evangelho. Ela se torna o cristão, o ajuntamento dos cristãos se torna o grande sinal para que o mundo veja que aquela mensagem é verdadeira na transformação das nossas vidas. A prova de que o Evangelho funciona é olhar para você. Ela transformou você? Porque se não transformou você, essa mensagem não é verdadeira. Se ela não me transformou, ela não é verdadeira. E claro que a gente não está falando aqui de perfeição. A gente está falando de mudança de direção, um rumo de vida completamente outro. Então esse é o grande sinal. Porém, irmãos, qual é então a característica, tendo dito tudo isso, da igreja aqui? É que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela sempre estará envolvida no agir de Deus, no mover de Deus, na ação de Deus. Isso é claro entre a igreja. A igreja vê que Deus está ali, e que Deus está agindo, e que Deus está cumprindo seus propósitos, fazendo sua vontade, trazendo salvação, expandindo o seu reino. Isso é uma característica. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem visível diante dela Deus agindo. Deus não está distante. Deus não está sentado no seu trono com os braços cruzados.
mas Ele senta no seu trono, governando sobre todas as coisas, agindo sobre todas as coisas, trazendo a salvação aos que são seus, transformando vidas, expandindo o seu reino. Essa é uma característica, uma igreja cheia do Espírito Santo, vê o agir e o poder de Deus. Amém? Você está presbiteriano demais, irmão. Claro que nós não estamos em busca de uma espiritualidade, uma religiosidade que dependa disso. Mas nós vemos Deus fazer. Nós vemos Deus fazendo os milagres quando Ele traz à conversão pessoas que nós nunca imaginaríamos que poderiam se converter. Quando Deus transforma a nossa vida em áreas que nós lutamos sozinhos por muito tempo e não conseguimos vencer. E Deus nos dá vitória sobre aquilo. Quando nós vemos Deus fazendo outras coisas, como trazendo relacionamentos, restaurando relacionamentos, curando pessoas, abençoando pessoas, fazendo tudo o que Ele pode fazer. Nós vemos isso, porque o Deus que nós servimos é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Deus não perdeu o seu poder. Deus não deixou de ser poderoso. Deus continua sendo poderoso e uma igreja cheia do Espírito Santo enxerga Deus agindo no seu meio. Amém? É por isso que nós vivemos contando as histórias. Olha, lá atrás, 7 anos atrás, a gente não tinha isso, não tinha aquilo. E a gente vê todas essas coisas que nós temos hoje e todas as experiências que nós tivemos hoje como agir de Deus, como milagres de Deus para a nossa vida, como maravilhas que Deus fez em nosso meio. Pessoas que foram chamadas pelo Senhor, atraídas pelo Senhor, isso é milagre de Deus. Só Deus pode fazer essas coisas. Então, a terceira característica da igreja é que ela tem diante de si, visível e claramente, o agir de Deus. Em quarto lugar, no versículo 44 diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui é importante que a gente tente entender também o contexto, né? Por mais tentador que seja dizer que você tem que vender tudo e entregar para a igreja, né? Por mais tentador que seja, não é isso que o texto está dizendo. Nem de longe. Aqui havia um contexto muito específico. Imagine comigo o que aconteceu, irmãos. Por que esses 3.000 homens que se converteram e foram batizados estavam em Jerusalém? A razão é simples. Eles estavam em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, certo? Então eles eram judeus devotos, que estavam obedecendo a Deus no cumprimento da ida a Jerusalém para a celebração da festa. O que acontece com eles? Eles são impactados pelo Evangelho, o Senhor os chama à fé e eles se convertem. E são batizados. O que aconteceu de verdade ali? O Messias que eles estavam esperando havia chegado. E agora o que eles experimentaram naquele primeiro momento do Pentecostes foi algo tão espetacular que os marcou não só porque eles ouviram no seu próprio idioma, porque eles ouviram uma palavra que botou fogo no coração deles. E esses homens agora, o que eles fazem da vida? O que eu vou fazer da vida agora? Muitos desses homens não voltaram para casa. Muitos desses homens que tinham ido passar essa semana de festa lá, continuaram em Jerusalém, permaneceram em Jerusalém. E o que aconteceu? A igreja os acolheu. A igreja, que eu digo, aqueles 120, os acolheram. E esses homens, então, começaram a ser cuidados ali nesse primeiro momento pela igreja, até que se decidisse o que fazer. E quem decidiu o que fazer foi Deus. Porque esses homens não foram mais embora. Deus teve que trazer sobre Jerusalém uma perseguição para que esses homens voltassem para suas casas e pregassem o evangelho lá. Porque o que eles experimentaram foi tão grandioso que eles não queriam mais ir embora de Jerusalém. Imagine, que coisa fantástica. Agora você imagina o que era o custo disso tudo. Muitos desses homens foram com algum dinheiro, e a gente não está falando de uma época onde dava para fazer Pix. Nós não estamos falando de uma época onde tinha caixa eletrônico. Eu vou ali em Samaria, que lá tem um caixa eletrônico no meu banco. Não tinha nada disso.
onde não se carregavam grandes somas de dinheiro. Eles levavam o que era necessário para a viagem. Alguns mais abastados, talvez um pouco mais de dinheiro, outros já iam com dinheiro contadinho, porque estavam cumprindo ali uma ordenança de Deus, mas não tinham recursos sobrando. Esses homens é que são cuidados pela igreja. Essa venda das suas propriedades, dos seus bens, ela vem porque esse povo que se converteu entendeu que aquelas coisas não eram mais importantes naquele momento do que cuidar das pessoas que precisavam de sustento por estarem ali em Jerusalém e terem sido chamados pelo Senhor à fé. E é por isso que havia todo esse movimento de vendas e de distribuição conforme a necessidade. Preste atenção que aqui eles não estavam contribuindo à igreja. Eles estavam dividindo entre os necessitados desse grupo, aqueles que tinham necessidades, os seus bens. Então, era a ideia de cuidar um do outro. Mas esse não é o nosso contexto. Mas a base permanece sobre nós. Os que criam mantinham-se unidos, aqui não é mais juntos, a ideia é unidos. Eles mantinham-se conectados, mantinham-se juntos na sua experiência de fé e tinham tudo em comum. Havia entre eles um amor tão profundo, a ponto de que as coisas não importavam mais do que as pessoas. E esse tipo de amor, irmão, só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Ele não está em nós. Imagine você vender o que você tem para dar para os outros comer. Imagine. Isso não está em nós. Isso não é nosso. Isso não faz parte da nossa natureza caída. Isso é algo produzido pelo Espírito. É o próprio Espírito de Deus que produziu esse amor tão profundo, a ponto deles entenderem o valor que essas pessoas tinham como superior às coisas que eles tinham. Por isso, se desfazer das coisas não foi para eles nenhum esforço, porque isso foi produzido pelo Espírito Santo. E é por isso que a gente está falando de características de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que se ama tão profundamente, que cuidar e que estarem juntos e de que compartilharem o que são e o que têm não é nenhum esforço, não é nenhum grande movimento. Nenhum desses homens diriam ou se olhariam um para o outro e diriam: olha que grande homem que compartilhou aquilo. Eles entenderiam aquilo como natural, como quase que, talvez eles nos perguntassem assim: mas que outra opção eu teria? Se nós questionássemos um desses homens dizendo: mas você vendeu o que você tinha para dividir com os irmãos que estavam em necessidade? Talvez eles perguntassem: o que mais eu poderia fazer? Qual seria a outra opção que eu teria? Como cristão, cheio do Espírito Santo, que outra opção eles teriam? Nenhuma. Aquilo para eles, aquilo sim foi natural a partir de serem cheios do Espírito Santo. Não na natureza que nós temos, mas na natureza daqueles que foram cheios do Espírito Santo, na vida daqueles que foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, esse amor profundo que fazia com que eles permanecessem juntos, era algo que fazia com que todas as limitações, diferenças, ou qualquer outro impedimento fosse vencido para que eles permanecessem juntos, na expectativa da experiência que Deus tinha para eles, na expectativa de que Deus faria grandes coisas no meio deles. Portanto, eles precisavam permanecer juntos, aguardando aquilo. Ao invés de um desejo de que as coisas acontecessem rapidamente e fossem da sua maneira, eles entendiam que estarem juntos era a proteção. Porque ao estarem juntos, eles teriam um ao outro para que os seus pensamentos distorcidos, e todos nós experimentamos isso em diversos momentos da nossa vida, para que seus pensamentos distorcidos não os levassem, nos afastassem uns dos outros. Olha que coisa bela, irmãos. Eles entendiam que estarem juntos era uma proteção. Isso não quer dizer que eles aqui enxergavam tudo da mesma forma. Isso não quer dizer que todos eles tinham a mesma personalidade. Olha
a diferença cultural que havia entre esses homens. Eles vieram e nasceram em diversas partes do Império Romano. Todos eles tinham um pano de fundo religioso semelhante, que era o judaísmo, mas culturalmente as experiências sociais eram completamente diferentes. Personalidades eram diferentes, maturidade era diferente, mas eles entendiam que manter-se juntos, manter-se conectados, era segurança para que essas coisas que nós consideramos boas e não são, porque as nossas experiências sociais, elas são uma tentação para que nós achemos que pelas minhas experiências eu sei o que fazer. E aí, ao invés de buscar saber o que Deus quer que eu faça, em vez de eu buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu baseio a minha vida na minha experiência, nas minhas vontades, no meu jeito de fazer, no meu gosto. E a proteção para isso é estarmos juntos. Porque nesse estarmos juntos é que o Senhor vai produzir o amor que nós precisamos ter uns pelos outros, e é nesse estarmos juntos que o Senhor vai nos direcionar como povo dele. Isso é algo importante para a gente pensar, irmãos, talvez muito mais profundo do que minhas simples palavras possam apresentar, como nós somos protegidos ao estarmos juntos e como nós ao perdermos essa conexão, ficamos vulneráveis àquilo que nós somos dirigir a nossa vida, ao invés daquilo que Deus nos ensinou e que Deus nos revelou dirigir a nossa vida. O verso 46 diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Olha que interessante esse texto, irmãos. Primeiro, fala de uma continuidade, né? Fala de uma rotina. Rotina não é algo muito agradável para nós, mas não existe espiritualidade onde não há rotina, irmãos. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir desenvolver nas disciplinas espirituais da nossa vida de forma coerente. Onde não existe rotina, não existe uma espiritualidade saudável. Não dá para eu, no domingo, sair daqui com o coração pegando fogo e eu passar o resto da semana sem abrir a Bíblia. Essa falta de rotina, ela não vai produzir nenhum benefício para a minha espiritualidade. Ao contrário disso, ela vai me tornar alguém dependente do momento do culto, alguém que não desenvolve uma própria experiência, um relacionamento pessoal com o Senhor, e tudo isso é muito negativo. Eles todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha o que está acontecendo. Eles se reuniam no pátio do templo, possivelmente o único lugar em Jerusalém onde coubesse aquele povo, né? Não existia nenhum templo construído cristão, nenhum lugar que pudesse ir ali. E no pátio, que era um lugar público, para todos os judeus, que eram aqueles homens ali, eles então se reuniam para louvar a Deus. Eles se reuniam para cultuar o seu Deus. Mas eles continuavam fazendo isso nas suas casas. E nas suas casas eles partiam o pão, aqui mais uma vez a ideia de culto em casas, mais uma vez a ideia de estarem ali reunidos para louvor ao Senhor, juntos participavam das refeições, aqui também a ideia de que a ceia primitiva não é o pãozinho e o cálice como nós temos hoje, mas era uma refeição entre os cristãos, né, com alegria e sinceridade, ou singeleza, em algumas traduções, de coração. Era um momento alegre, era um momento importante, era um momento valioso para eles. Não havia quem fosse, seja para o templo, seja para as casas, com um fardo sobre as costas de ter que fazer aquilo. Eles se percebiam privilegiados por poderem cultuar a Deus naquele momento, por poderem estar ali diante de Deus naquele momento, por estarem diante de uma situação onde Deus os havia chamado para que eles fossem dele e para que eles o adorassem. Aquilo era visto como privilégio, produzia alegria, a comunhão produzia alegria.
Sabe por quê, irmãos, que a nossa comunhão não produz alegria? Porque os nossos relacionamentos são funcionais. Quando eu não recebo da minha comunhão o que eu quero receber, a comunhão não me traz alegria. Enquanto nós não entendermos que a comunhão não é para que eu receba o que eu quero receber, mas para que eu ofereça o que eu já recebi do Senhor, a comunhão nunca vai deixar de ser um fardo. Sempre vai ser, eu tenho que ir, eu preciso ir. Sempre vamos precisar de estar apertando, de estar incentivando, de estar encorajando, de estar lembrando, de estar falando o tempo todo sobre isso. Porque ao invés de nós entendermos que nós somos chamados para contribuir com o que nós já recebemos, eu ofereço o que eu já tenho, o que eu já recebi do Senhor. E é claro que eu também recebo aquilo que outras pessoas já receberam do Senhor. Mas o ponto de partida da comunhão é que eu estou ali para contribuir com o que o Senhor já fez na minha vida. Com a transformação que o Senhor já realizou, com aquilo que eu já sou diante de Deus. É com isso que eu contribuo. E o Senhor usa isso para continuar transformando a minha vida, para continuar moldando a minha vida. Eles faziam isso todos os dias, irmãos. O Evangelho para eles não era um evento. O Evangelho para eles era o centro da sua vida. A essência do que eles viviam. Não existia nada que eles vivessem à parte do Evangelho. Não existia. Não é que esses homens não faziam outra coisa da vida. Não é isso que o texto está dizendo. É que não existia nada que eles fizessem que fosse a parte do Evangelho de Cristo. E eles, se tivessem, vamos imaginar agora já no nosso tempo, se eles tivessem um aniversário para ir, eles iriam nesse aniversário, mas como cristãos. O Evangelho permaneceria sendo o centro da sua vida, mesmo que eles estivessem num ambiente não religioso. Quando eles iam trabalhar como cristãos. O Evangelho permanecia sendo o centro das suas vidas, mesmo estando num ambiente não cristão, que na verdade é o ambiente onde nós vivemos grande parte da nossa vida. Em todos os lugares onde eles estavam, e tudo que eles estavam envolvidos com o Evangelho sendo o centro. Essa é uma coisa importante da gente lembrar para os cristãos, lembrar para nós. O Evangelho não pode ser uma fatia da nossa vida. Toda a nossa vida é construída a partir do Evangelho. Nossos relacionamentos, nossa vida profissional, nosso entretenimento, nossos desejos, nossos prazeres, tudo isso é construído a partir do Evangelho. Não a parte do Evangelho, mas a partir do Evangelho. Não como se o Evangelho pudesse ficar de fora. Olha, eu cheguei aqui no trabalho, ou numa experiência que eu já tive, onde um amigo cristão tomou uma chegada mais forte no futebol, né? Coisa normal no futebol, né? E aí tomou essa chegada e ele foi para cima bravo, e aí a pessoa que deu a chegada disse para ele: ei, você é crente, rapaz, calma. Eu sou crente lá fora, viu? Lá fora eu sou crente, aqui não tem otário não. Foi como ele disse, bravo, né? E às vezes nós rimos de uma situação como essa, mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós somos cristãos até entrar no quarto. Lá no quarto a pornografia é não cristã. Nós somos cristãos até entrar no local de trabalho. Quando entramos no local de trabalho, lá dentro do local de trabalho a corrupção corre solta. Nós somos amigos até um certo sentido. Passou desse sentido, amigos, negócios à parte. Amigos, cristãos à parte. Ali eu estou pelo meu interesse próprio. E nós vamos construindo a nossa vida a parte do Evangelho. E não a partir do Evangelho, como deveria ser. E o que é a característica dessa igreja primitiva é que ela construía a sua vida a partir do Evangelho. Era importante para eles estarem todos os dias se reunindo no pátio do templo. Claro que o contexto era outro social. É possível que uma igreja se reúna todos os dias hoje? Não, não é. Nós temos uma demanda de responsabilidades e de agenda que impediria isso facilmente. E não é isso que está sendo proposto aqui. O que está sendo proposto é que mesmo longe do ambiente religioso, é a partir das verdades do Evangelho que nós desenvolvemos a nossa vida e que nós construímos
todas as áreas dela. E aí o texto continua dizendo que eles faziam isso, né? Participavam desses momentos de comunhão, de culto doméstico, de culto no pátio do templo, com alegria, com simplicidade, com singeleza, com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que interessante, irmãos. Essa última frase, tendo a simpatia de todo o povo, é algo que muita igreja quer tão desesperadamente que está disposta a negociar a verdade do Evangelho para ter a simpatia do povo. E eles estão dispostos a permitir que a igreja seja o que ela nunca foi projetada para ser, desde que o povo os tenha em alta estima. E o que está acontecendo aqui não é isso, irmãos. Se tem uma igreja que foi radical na sua teologia, é essa igreja. Essa é a igreja, talvez a mais clara, com a teologia mais clara de toda a história, porque depois que vão vindo as heresias, que vão vindo as discussões teológicas, que vão vindo alguns questionamentos, mas aqui está muito claro. A mensagem era tão simples e cristalina que não tinha dificuldade para ninguém. E é a mensagem que Pedro faz, a primeira pregação que Pedro apresenta ali. Por que então a igreja tinha a simpatia de todo o povo? Nós vamos ver em outro momento que, mesmo sendo respeitado, muitas pessoas não tinham a coragem de se aproximar, porque socialmente ser cristão não era nenhuma grandeza, não era nenhum tipo de beleza social. Você olhava e dizia, olha, um cristão. Não existia isso. É ao contrário disso, eram as camadas mais simples que primeiramente foram chamadas pelo Evangelho. Por que então eles eram respeitados? Por uma forma muito simples, pela integridade que eles tinham. Eles tinham a simpatia de todo o povo exatamente por essa alegria e singeleza de coração. Por causa disso. Irmãos, é óbvio que a nossa vida não é fácil. É óbvio que a nossa vida não é fácil. Mas se o Evangelho não consegue produzir alegria em nosso coração, nada mais consegue. É óbvio que todos nós temos o nosso dia mau. Todos nós temos o nosso dia ruim. Aquele dia que, quando você acorda, ao invés de tomar um café com leite, você chupa um limão. E passa o dia azedo. Todo mundo tem um dia desse. Eu tenho muitos desses na minha história. Mas, no geral, irmãos, o Evangelho ele produz em nosso coração alegria. Produz uma vida que é desenvolvida a partir dessa singeleza, dessa sinceridade de coração. O Evangelho não é para nós, não deveria ser para nós um fardo. Não deveria trazer sobre nossas costas um peso que nos faz viver arrastados. E todo mundo, que às vezes, se encontra com a gente e diz, meu Deus, esse Jesus está maltratando esse garoto aí, viu? Olha, tá feia a coisa pro lado dele. Às vezes é assim que nós vemos pessoas, de tão sobrecarregadas. E Jesus disse o quê? O contrário disso. O contrário. Ele disse para que aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir até Ele e serão por Ele aliviados. E Ele fala sobre trocar fardo. Ele fala sobre lançar sobre Ele aquilo que é o nosso peso e carregar o fardo que é dele, o jugo que é dele, que é leve e suave. Então essa deveria ser a nossa vida, e é isso, é essa experiência que fazia com que eles tinham a simpatia do povo. Era a sinceridade, era a alegria e era a leveza de um evangelho que consumia a vida deles. Porque se é fardo para você ou para mim o evangelho hoje, naquela época a gente tinha desistido. Porque se está difícil vir domingo, imagina todo dia. Não é? Se está difícil dar o dízimo, imagina vender o que tem. Para pensar, irmãos. E aí é tão difícil. Parece. E a gente, quando faz essas coisas, quando vem no domingo, parece que a gente quer uma plaquinha. Ó, crente do mês, veio domingo. Ou parece que quando a gente entrega o dízimo, tem que fazer a trombeta. Ó, entregou o dízimo. Irmão, essas pessoas estavam entregando a própria vida. A vida deles foi redefinida a partir do que era o Evangelho.
o sistema de valores foi redefinido a partir da necessidade dos irmãos. O que eles eram foi redefinido a partir do que Cristo disse que eles eram. Tudo mudou de forma tão intensa e profunda, a ponto de Paulo dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo aí é o reflexo do que era o cristianismo diante desses homens. Para nós, não pode ser esse fardo, irmãos. Não pode curvar nossas costas, não pode roubar nosso sorriso, ainda que existam dias que seja impossível sorrir. É claro que existem esses dias, ninguém está sendo tolo aqui de dizer que você tem que andar igual cavalo, mostrando os dentes para todo lado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a alegria não tem a ver com isso, com sorriso. A alegria tem a ver com um coração em paz, tem a ver com um coração leve, tem a ver com um coração grato por tudo que Deus fez. E esses homens tinham a simpatia do povo pela sinceridade que havia na vida deles. Eles não abriam mão de nada daquilo que fosse verdade do Evangelho. Mas eles viviam todas aquelas verdades com alegria e sinceridade no seu coração. E para encerrar, irmãos, o texto diz, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que frase linda, né? O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, se 3.000 começou a crescer, e outros eram acrescentados, a gente não sabe quantos iam sendo, mas o Evangelho começou a ser anunciado, proclamado, e começou a alcançar corações, e começou a trazer para perto desse grupo pessoas que agora criam, que agora conheciam Cristo, que agora queriam também redefinir suas vidas a partir da sua fé. Irmãos, esse é o encerramento perfeito para um texto que fala sobre o que o Espírito Santo faz. Esse texto não fala sobre o que nós fazemos, fala sobre o que o Espírito Santo faz. E o que o Espírito Santo faz como uma igreja cheia do seu Espírito é acrescentar todos os dias os que iam sendo salvos. E aqui, irmãos, cai por terra algo que normalmente igrejas pequenas costumam propagar, né? Nós somos poucos, mas somos fiéis. E também, aí eles olham para uma igreja grande e dizem, eles são grandes, mas também, desse jeito do Evangelho, até eu sou grande. Você já deve ter ouvido essas coisas. E o que esse texto está dizendo é que as duas coisas andam juntos. Andam juntos. Qual é o refrigerante mais famoso que existe? Agora a pergunta é, qual é o refrigerante que mais vende? A resposta é a mesma. Qual é o refrigerante que é a preferência do brasileiro? Ele é automaticamente o que mais vende. O melhor é o que vende mais. Claro que o Evangelho não é um produto. É claro que a igreja não é uma empresa. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter qualidade e vai crescer em quantidade também. As duas coisas vão andar juntas. Porque ela terá a qualidade do agir do Espírito sobre as pessoas e terá a quantidade do próprio Senhor trazendo pessoas à salvação. As coisas elas acontecem em paralelo, elas acontecem juntas. E por isso essa igreja se expandiu, e por isso essa igreja impactou o mundo da época, e por isso essa igreja pôs fogo no Império Romano. Porque esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu quero encerrar dizendo uma única coisa. O que nós fazemos diante de tudo isso? Ficamos olhando, contemplando, que beleza uma igreja cheia do Espírito Santo. Não. Vamos criar então um movimento para que todo mundo seja cheio do Espírito Santo. Vem cá que eu vou botar a mão na sua cabeça, dar uma chacoalhada. Quem sabe você cai e fica cheio do Espírito Santo. Também não. O que nós precisamos é compreender o que aconteceu aqui. E o que aconteceu aqui foi que, quando esses homens se colocam debaixo de uma direção do Espírito Santo, o Espírito Santo faz coisas poderosas e grandiosas através deles. Quando eles se rendem a um relacionamento real com o seu Senhor, essas vidas se tornam instrumentos de Deus para impactar não só
pessoas, mas a própria sociedade como um todo. A ponto de chegar um momento em que alguém vai dizer, olha, aqueles que têm causado alvoroço no mundo todo chegaram até aqui. Eles não chegavam simplesmente, mas eles chegavam chegando, sabe? Eles chegavam causando impacto. Porque esse impacto não estava em quem eles eram, não estava na grandeza deles, mas esse impacto era causado pela presença do Espírito Santo sobre a vida desses homens. Então sabe o que nós precisamos? Nós precisamos parar de brincar de Espírito Santo com esse monte de palhaçada que é chamada de movimento do Espírito Santo. Colocar o nosso joelho no chão e começar a clamar por misericórdia do Senhor que nos encha do Espírito para que nossa vida tenha relevância no reino de Deus. E pararmos de brincar com esse negócio de sapateia para cá, de pula para lá, de grita aqui, de fala uma língua ali que nem Jesus sabe falar. E começar a botar o nosso joelho no chão, nossa cara no pó, como diz os que gostam do Espírito Santo, né? E clamar ao Senhor por misericórdia, dizendo, Senhor, nós sabemos que se não formos cheios do Teu Espírito, nós não podemos fazer nada que glorifique o Teu nome. Então tenha misericórdia da nossa vida e nos encha do Teu Espírito, porque não há nada melhor para nós, nada que nós desejamos mais do que viver para a Tua glória. E parar de brincar com esse negócio do Espírito Santo, parar de brincar com isso. Parar de achar que Espírito Santo é aquele treco que fica fazendo a gente perder controle. Quando tudo que tem aqui é controle. Eles todos os dias iam cultuar, todos os dias eles vendiam o que eles tinham. Você acha que isso aqui tinha alguém sapateando lá, vendendo o que tinha? Não tinha ninguém, tinha controle. O Espírito Santo, irmãos, ele nos capacita, ele nos enche, ele nos leva a viver a verdade do Evangelho, sem esses movimentos que não servem para nada, senão para fazer com que os outros achem que nós somos cheios de alguma coisa. Esses homens, eles foram reconhecidos como cheios do Espírito Santo pela vida que eles viviam, não pelo culto que eles prestavam. Não é pelo que acontecia no culto. Não é pelo movimento que acontecia no culto, mas é pela vida que eles viviam depois que o culto acabava. Não é por caírem no chão, mas é como eles viviam quando eles estavam em pé. Não é pela língua, que ninguém sabia o que estava sendo falado, o que eles falavam, mas era pelo que eles falavam sobre a verdade do Evangelho. É por isso que eles eram conhecidos. É assim que eles foram reconhecidos como homens de Deus. E o que nós precisamos, irmãos, é clamar ao Senhor, tenha misericórdia na nossa vida, porque nós não queremos essa vida mequetrefe, chamada de vida cheia do Espírito Santo. O que nós queremos é uma vida realmente cheia do Espírito Santo, que ponha fogo no nosso coração, que ponha fogo na nossa sociedade e que faça Deus ser conhecido por todos ao nosso redor. Pai, nós te louvamos, porque nós sabemos que através do Teu Espírito Santo, se cheios do Teu Espírito Santo, nossas vidas serão para a glória do Teu nome. Por isso nós oramos essa noite, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, Deus, de forma que todos os dias nós possamos viver a partir do Teu Evangelho, possamos viver a partir dessa verdade gloriosa da redenção em Cristo Jesus, do governo do Senhor sobre nossas vidas, que nós possamos viver como cidadãos do reino de Deus. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas e ajuda-nos. Ajuda-nos, Deus, limpa nosso coração desse engano, Deus, e ajuda-nos a desejar viver a partir de cada verdade proclamada no Teu Evangelho. Ajuda-nos, Deus, a
sermos queridos por nossa sociedade, não porque nós abrimos mão das verdades do Evangelho, mas porque nós as vivemos de forma tão verdadeira, que ainda aqueles que não creem respeitam a sinceridade que há no nosso coração. Esse é o nosso sonho, Deus, esse é o nosso desejo. Que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Que nossa vida seja redefinida a partir do glorioso Evangelho. Que nossa alegria seja redefinida a partir da certeza da nossa salvação, da certeza do Teu agir sobre nós. Nos abençoa, Deus. Enche-nos do Teu Espírito, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.